Boa noite, Moçambique. Boa noite, caros telespectadores da TV Miramar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Resenha Semanal. Estamos a 8 de abril do ano 2018 e vamos, nesta noite dominical, fazer análise dos principais assuntos que marcaram a semana. Iremos olhar primeiro para o processo de paz no país, olhando particularmente para os pronunciamentos do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e também iremos olhar para aquilo que foi a reação do líder da Renamo, Sr. Afonso Dhlakama. Mais do que isso, iremos também olhar para a questão do custo de vida, particularmente alguns produtos básicos que estão com preço que já não responde àquilo que são as condições de alguns moçambicanos, e para tal contamos com os panelistas residentes. Falo concretamente do Sr. António Machanga, contamos ainda com a presença do Sr. Renato Tomás, está também presente, o Sr. Rui Janeiro e também o Sr. Miguel Mabote. Quero antes de mais agradecer, caros colegas, pela vossa presença e por terem aceito o nosso convite de forma incondicional. Antes de entrarmos no primeiro tema desta noite, queria saber como é que foi a semana laboral de cada um dos presentes, começando bem pelo Sr. António Machanga. Boa noite, a semana de trabalho como é que ocorreu, Sr. Machanga? Muito obrigado. Primeiro agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Saudar todos os aniversariantes de abril, incluindo António Machanga e sua esposa, Odete Matsinho, que na sexta-feira, dia 6, fizeram ou completaram 27 anos de casados. E a semana não correu bem, porque tomei conhecimento do assassinato de uma jornalista da Rádio Moçambique, que residia no bairro de Campoane, na noite de quinta para sexta-feira. Saudar também a vigília dos jornalistas em apoio ao jornalista e jurista Sino de Salema. Acho que vale a pena o povo começar a levantar a cabeça para cima. Muito obrigado, Sr. António Machanga. Sr. Miguel Mabote, boa noite. A semana de trabalho, como é que foi? Eu tive uma semana boa, graças ao Altíssimo. E pronto, o que vi foi que algumas pessoas ainda continuam, portanto, em casas alagadas, apesar das chuvas terem parado há um tempinho. Então eu apelava a quem de direito, que é para ver o que é que se pode fazer. E também estive na igreja, minha igreja, a Fé Apostólica, tivemos um culto muito, muito bom. Obrigado, Sr. Miguel Mabote. Sr. Renato, boa noite. A semana de trabalho, como é que foi? Peço para usar o seu microfone, por favor. Bom, muito boa noite. A semana laboral foi boa. É importante, nesta semana tivemos um marco excepcional, que é a passagem do 7 de abril. Portanto, as nossas mulheres, as mulheres moçambicanas no geral, estão todas de parabéns pelo seu dia. Uma saudação especial à mulher do MDM, naturalmente. Obrigado, Sr. Renato. Sr. Janeiro, boa noite. A semana como é que foi? Boa noite. Eu tive uma semana abençoada, uma semana de desafios, de grandes reflexões e análises que possam contribuir para o bem-estar de Moçambique. Também saudar o 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana, né? Um dia que também merece muita reflexão sobre aqueles que são os problemas que o país vem vivendo. Eu penso que a mulher é o polo do desenvolvimento econômico deste país e é preciso prestar atenção de que elas têm que se dedicar também ao trabalho para galvanizar aquilo que é a economia de Moçambique. Muito obrigado, Sr. Em janeiro, vamos então olhar para o primeiro tema desta noite, que é o processo da paz. Dizer que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, disse que esta semana irá pressionar ou apelar os parlamentares para flexibilizar o dossiê do novo modelo de descentralização. E sabe-se que neste momento existem alguns pontos que ainda não estão fechados e por essa razão parte do dossiê foi devolvido aos dois líderes dos dois maiores partidos no país. Falo concretamente da Frelimo e da Renamo. E o dossiê, ou parte do dossiê, foi devolvido ao presidente da Frelimo e também ao líder da Renamo. Estamos a falar aqui da questão da nomeação dos administradores no período a seguir às eleições de 2019 para 2024. Queria convidar primeiro o Sr. António Machanga. Sr. Machanga, em relação a essa questão que ainda não está fechada,
e sabemos que a nível do Parlamento também houve algumas discussões e não se chegou a nenhum consenso, daí que acabaram devolvendo esse ponto para as duas lideranças no sentido de discutir uma vez mais. Qual é o posicionamento real da Renamo em relação a tudo isso? Sabemos que o líder da Renamo disse que não fazia sentido nesse período o titular da pasta do Ministério da Administração Estatal ser ele ou ela a nomear os administradores, porque entende que, assumindo-se que o governador será eleito, era de bom tom que fosse esse governador a desenhar aquilo que é a sua estrutura governativa. Bom, muito obrigado. Dizer que o que nós verificamos durante o estudo deste projeto, que nós recebemos no dia 15 de fevereiro, o despacho de Sua Excelência Presidente da Assembleia da República é de dia 12 de fevereiro. Nós começamos a fazer o estudo deste dossiê na semana dia 15 de fevereiro. De 15 a 20, estávamos a fazer estudo individual e em grupos parlamentares. De 21 a 26, reunimos em plenária da comissão e começamos a levantar as questões que cada deputado havia identificado ou cada grupo parlamentar tinha identificado. Ao verificar o projeto, verificamos que algumas coisas estão omissas, tais como no artigo 7, faltava município, no artigo 37, nas incompatibilidades, faltava o ministro, no artigo... O representante do Estado em alguns sítios era tido como governante, quando devia ser representante. No artigo 273, eliminamos a categoria das povoações, essa é a categoria das autarquias. Nós tínhamos cidades, vilas e povoações, foi eliminada as povoações. Verificamos a questão das competências do Presidente da República de nomear a pessoa proposta. E depois começou-se a discutir a questão dos limites materiais, onde nos limites materiais identificamos a questão do presidente do município, porque ele já havia um sistema da sua eleição que já estava consagrado, tinha outro limite temporal de 90 dias antes da discussão. Constatamos também que há o regime transitório, não está claro quem vai nomear o administrador no período 2015 a 2024. 2015 ou 2019? 2019 a 2024. Assim como deviam ser clarificadas as competências do secretário de Estado na província em relação aos conselhos executivos provinciais e distritais. Este material todo foi levantado na mesma ocasião. A ata produzida nestes dias, no dia 21 e 26, fala disto. Surpreende-nos que alguém tenha ido dizer ao presidente News que essas questões são novas, porque lá tem elementos da Frelimo, tem elementos do MDM que é 1, os da Frelimo são 10 e nós da Renamo somos 6. E combinamos que cada grupo parlamentar tinha que levar estas questões à sua liderança. Mas internamente não conseguiram, como deputados, assumindo que é um documento que foi depositado para a vossa análise como deputados, não conseguiram encontrar consenso em relação a este documento? Não conseguimos encontrar consenso em relação à questão da fase de transição. A outra lista de assuntos que eu levantei aqui, conseguimos como comissão especializada. Ficaram 4 pontos, que foi o limite material no concernente à forma de eleição do presidente do município, porque senão entraríamos em uma inconstitucionalidade, o limite material por causa do tempo do depósito do documento, que são 90 dias. Também tínhamos o problema do regime transitório,
2019-2024 e a clarificação das competências do secretário do Estado. Sobre a questão dos administradores, o que a RENAM defende exatamente e qual a base que... Deixa-me explicar. Não, digo isso aí que temos que tentar flexibilizar o tempo para dar oportunidade. O problema é que quando nós estamos a fazer um debate onde você tem objetivos, o debate fica a cheirar encomenda. Eu gostaria que o senhor jornalista fizesse perguntas da sua inteira responsabilidade, não encomendas. Não se trata de encomendas. Sim, então deixa-me falar. As minhas questões em função das respostas deixa-me te explicar. Que vamos direto ao ponto. Então, nós consensualizamos estas matérias todas e outras. Ficaram os 4 pontos que foram submetidos à chefia das bancadas. As chefias das bancadas conseguiram consensualizar a questão do limite material em relação ao presidente do município. E trouxe-se o modelo de cabeça de lista. Mas esta mesma situação poderia ter sido resolvida de outra maneira, com a assunção de poderes extraordinários e alterarmos aquela disposição que diz que os presidentes das autarquias devem ser eleitos daquela maneira na Constituição. Só que o grupo parlamentar da Frelimo entendeu que não queria isso. A melhor coisa que tinha que se fazer era que se colocasse lá o cabeça de lista. Bom, fizemos as consultas necessárias aos dirigentes. O próprio presidente Nunes disse a Frelimo que ia falar com o presidente da Câmara. Falaram e entenderam-se. Mas ficou a questão, também a questão do limite temporal dos 90 dias, como podiam ser reduzidos, foi através da assunção de poderes. Esse assunto foi ultrapassado na chefia das bancadas. Competências do secretário do Estado em relação aos conselhos ficou consensualizado que há um dever na lei ordinária. Agora, a questão do administrador é que não conseguimos, não houve consenso. Porque não somos nós os proponentes do projeto. O regimento ensina-nos que, quando há uma matéria que não é consensual, mesmo essas alterações todas foram feitas com a anuência dos 2 dirigentes. Então, esta matéria foi devolvida aos proponentes, neste caso que é o presidente da Câmara e o presidente Nunes. Lamentavelmente, antes de nós ouvirmos a resposta oficiosa, ouvimos o presidente Nunes a gritar lá na reunião da comissão, do Comitê Central. Porque alguém foi mentir para o presidente Nunes a dizer que a RENAM levantou novas coisas. A RENAM não levantou nenhuma coisa. O entendimento que nós tínhamos era de que houve omissão. Não pode haver governabilidade nos distritos e nas províncias enquanto o governador não for nomeado, o administrador não for nomeado pelo governador. Isto é uma questão muito simples. Nas autarquias, por exemplo, na cidade de Maputo, quem é presidente do município é o David Simango. Nomeia os vereadores dele e os vereadores que o representam nos distritos urbanos e os secretários dos bairros. Porque essa gente toda faz parte da administração pública dele. Portanto, também é lícito que o governador, uma vez eleito, seja ele a nomear os administradores e os chefes de posto. Quando chegar o momento dos administradores serem eleitos, aí sim a coisa vai terminar. Não pode haver uma estrutura no meio que foi eleita, cujo subordinado a seguir é nomeado pela ministra da Administração Estatal. E nós temos uma experiência muito má desta ministra da Administração Estatal. Na província de Maputo, carregou o lugar da RENAM, que devia ficar na vice-presidência, porque tem 2 assentos, deu ao MDM, que tem 9 assentos. Estamos a tratar este assunto, ninguém diz nada, nem os tribunais, nem o Conselho Constitucional, nem ninguém. O que está em causa agora, Sr. Mchangue, é a questão da figura da ministra neste momento, ou está a falar da estrutura do modo geral? Estou a falar da estrutura, estou a falar da estrutura, estou a falar da experiência, porque nós temos que nos inspirar na experiência prática. Então, tendo em conta esta atitude que a ministra demonstrou, em todos os órgãos do governo e do Partido do Frelimo não chamaram a atenção, não estão a dizer nada. Significa que é um modus vivendi da Frelimo. Portanto, estamos muito atentos a esta questão. Tem que vir explícito quem nomeia o administrador do distrito, se efetivamente isto é descentralização. Nós pedimos... Obrigado, Sr. Mchanga. Desculpa, nós pedimos, tem que ser o governador. A Frelimo disse que não. Então, se não pode, então vamos fazer as eleições em simultâneo, em 2019. Resolvemos o problema de uma vez por todas. Obrigado, Sr. Antônio Mchanga. Sr. Renato, qual é o seu entendimento em relação a essa questão? Sei que
é um assunto que está a ser discutido diretamente pela Renamo e Afrolimo, mas também como parte, como um movimento que faz parte do Parlamento moçambicano, certamente tem apreciado essas questões. Por outro lado, queria ouvir o senhor em relação à questão do desarmamento da Renamo, porque é um entendimento segundo o qual a Renamo não pode, ou seja, o processo, o dossiê da descentralização não pode avançar sem que as questões militares estejam resolvidas. Peço mesmo para comentar em relação a esses dois aspectos. E eu não tive a oportunidade de discutir o não, mas eu depois vou para o senhor. Um minuto só, Somochanga. Mas essa maneira de fazer coisas... Somochanga. Este debate está a se estragar hoje. Somochanga, quem está a moderar sou eu que digo... Eu estou a dizer, a forma de moderar está errada. Está bem, Somochanga. Depois vai dar aulas quando puder, mas neste momento quem está a moderar sou eu e eu que determino quem fala primeiro e quem que fala depois. Dê a oportunidade ao senhor, agora deixe-me dar a oportunidade aos colegas também, por favor. Vamos a esse senhor... Tomás. Muito obrigado. Bom, de fato, a questão da descentralização por si já começa com algum vício. Eu penso que é uma situação que já havia alerta de todas as forças vivas da sociedade moçambicana, que estes entendimentos a dois, que começaram nos moldes que começaram, que já traziam marcas de retrocesso democrático, já chamava-nos a atenção que alguma coisa não andaria muito bem. É verdade que havia toda a pressão de que pela paz temos que avançar. Houve sensibilização, os deputados começaram com o trabalho. Foi possível o consenso possível, permitam a repetição, mas o consenso das chefias que houve na Assembleia da República foi um consenso dentro de um circuito bastante fechado, sem muito espaço para manobra, sem espaço para introdução de novos pensamentos. A própria Constituição atual prevê que nos 90 dias que antecedem o debate haja possibilidade de várias forças vivas trazerem ideias inovadoras para esta revisão da Constituição, algo que provavelmente não vamos ter. E estamos hoje neste impasse que, uma vez mais, terá que voltar para a discussão a dois, a portas fechadas. Nós estamos numa situação em que vamos ter uma revisão constitucional totalmente viciada, merecedora de vontade de duas figuras que não são pequenas, mas que não representam toda a nação moçambicana. Entretanto, estamos onde estamos. Estamos com as dificuldades que se vive e são dificuldades lógicas. Eu penso que o que se pretende, aquilo que é o impasse hoje, que é a questão dos administradores, faz todo sentido que haja este impasse, porque se nós estamos a dizer que vamos entrar num ciclo novo, é preciso que este ciclo novo seja assumido na sua íntegra. Portanto, vamos eleger os administradores, ou que se faça também a eleição dos governadores e administradores. Sr. Renato, peço de uma forma muito mais direta deixar ficar aquilo que é a sua opinião em relação a este ponto. A questão dos administradores, porque neste momento o impasse que existe é sobre os administradores. A Renamo defende que os administradores devem ser indicados pelo governador que for eleito a nível de cada província. E há esse entendimento segundo o qual o processo deve continuar como sempre foi. Ou seja, os administradores devem ser indicados pelo titular da pasta da administração estatal. Qual é o posicionamento do Movimento Democrático de Moçambique em relação a esse ponto? O que eu posso dizer é que o administrador não deve continuar, depois da revisão constitucional, não deve continuar a ser nomeado pelo ministro. E nesse período transitório, que tratamento que se deve dar a esse ponto, assumindo que a eleição dos administradores está prevista para logo a partir do ano 2024? É preciso conferir competências ao novo governador eleito de poder nomear o administrador. Eu penso que isto faz todo sentido. Senão vamos ter um administrador a flutuar no ar, sem poder ter qualquer tipo de força de movimentar a sua máquina governativa. É preciso ter em conta se é um governador provincial, tem responsabilidade também pelos distritos. Então não pode ter um distrito
portanto, com um administrador que, de certa forma, não tem ligação em termos de hierarquia. Portanto, eu penso que faz sentido que este governador tenha competências de nomear os administradores. Mesmo só para finalizar com o senhor, para irmos ao intervalo, já chamaram uma atenção aqui. Quero ouvir o seu comentário em relação à questão da descentralização e também as questões militares. A Renamo diz que não existe nenhum paralelismo em relação a esses dois assuntos, embora saibamos que a questão da desmilitarização não é de hoje e o assunto da descentralização é atual. Como é que olha para essa questão? É possível falar-se de questões da paz sem que questões militares sejam resolvidas? Bom, eu ouvi com alguma satisfação até quando o chefe do Estado disse que as questões militares são as mais simples com relação, portanto, à questão da descentralização. Eu não sei com que base ele fez aquele pronunciamento, mas a questão de desmilitarização é pertinente. Entretanto, é difícil fazer uma análise profunda sem compreendermos exatamente o que está a nortear esta situação, porque nós conseguimos ouvir as coisas ditas na segunda ou terceira pessoa. Entretanto, era importante que, de fato, a questão de pacificação do nosso país fosse integral, fosse abranger todas as áreas que dizem respeito. Nós não podemos avançar um processo de pacificação numa altura em que temos, de fato, pessoas armadas vivendo em lugares onde o Estado moçambicano não pode assumir o controle sobre eles. É importante, sim, termos um exército único que seja resultado, portanto, desta negociação que está a decorrer. Entretanto, neste momento, eu penso que enquanto não houver a militarização, enquanto nós termos o líder da Renamo, por exemplo, numa situação de isolamento, quando não se sabe quando é que regressa ao convívio normal, nós não estaríamos em condições de assumir que estamos a avançar para a pacificação. Eu penso que, de certa forma, acaba ficando dissociado o processo de descentralização e o processo de desarmamento. Obrigado, senhor Renato. Vamos observar o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a alguns instantes com o mesmo tema. Até já. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a segunda parte do Resenha Semanal. Vamos continuar com o tema sobre o processo da paz. Queria convidar agora o senhor Janeiro. Sr. Janeiro, peço primeiro o seu comentário Renamo e Afrolimo, e queria ouvir também o seu comentário sobre questões militares. Afonso Lacama diz que as armas só sairão dos homens da Renamo para ser entregue às instituições credíveis. Ou seja, ele fala aqui da questão da inclusão dos seus homens na GFADM, CISI e na polícia. Como é que olha então para esses dois pontos, de modo geral? Bem, eu penso que em relação ao pacote da descentralização é necessário que se discuta as competências do governador, né? Porque é uma figura que representa a província e não nos esqueçamos que os distritos fazem parte da província. Agora, em relação ao administrador, eu penso que o administrador devia ser indicado pela ministra da Administração Estatal. Por quê? Por causa do modelo administrativo do sistema de descentralização. O nosso sistema de descentralização é por gradualismo. Significa que todo o país ainda vai desenhar novas estruturas em termos de autarquias. Há zonas do país que ainda não são autarquias. Nós ainda não municipalizamos todo o país. Significa que os administradores deviam ser indicados pelo órgão que tutela as autarquias ou que também faz representação em relação aos distritos. Nesse caso, tinha que ser a ministra da Administração Estatal a indicar os administradores por uma lista vinda do partido em que teve maioria para a eleição do governador. Significa que a eleição do governador, se ele sai pela Assembleia Provincial e é indicado pelo Presidente da República, o administrador também devia vir por indicação da Ministra da Administração Estatal por causa do modelo da autarquização, que é um modelo de gradualismo. Em relação à desmilitarização, olha, o processo do DDR, desmobilização, desmilitarização e reintegração, é um processo de transformação de conflito. Significa o quê? Significa que é preciso que não tenhamos em Moçambique um partido armado, nós tenhamos em Moçambique um exército republicano. Significa que aqueles homens que se encontram armados devem ser incluídos nas forças de defesa e segurança. Isso está muito claro. Agora, é preciso encontrar um tipo de modelo
que esses indivíduos se sintam inclusivos, integrados, para que não se sintam exclusivos ou excluídos. Eu penso que aqui há um ponto. O outro ponto é o fato de que é preciso criar zonas seguras de paz. O processo de manutenção de paz é feito pelas zonas seguras de paz. Nos locais em que o líder da RENAMO se encontra com seus homens armados, é necessário que aquela zona fique pacificada, se transforma como campos de produção agrícola, porque a base da economia de Moçambique ainda é a agricultura. É preciso que se transforme aquela zona. O outro ponto que também temos que tomar em conta é o fato de que todo esse processo de descentralização, todo o processo de desmilitarização da RENAMO, ela tem que ser feita por um processo de monitoria dos acordos. Esses acordos depois devem ser acompanhados, ver se estão a ser bem implementados ou não, quais são as suas vantagens, desvantagens, quais são os seus avanços, seus recuos. Porque enquanto isso não acontecer, nós também estaremos a criar problemas sérios para todo o processo de pacificação. Mas o que eu queria dizer é de que todo o processo, quer de descentralização, quer do processo de desmilitarização, ela tem que ter uma característica. Qual é? É a característica da inclusão. A inclusão dos homens no processo da construção do Estado moçambicano. Nós temos muitos problemas em Moçambique ainda de exclusão social, de desigualdade social, e é necessário resolver esses problemas. A descentralização é um dos pontos que também tem que garantir aquilo que é a racionalização do processo de desenvolvimento do país. E o processo de desenvolvimento do país é feito com a inclusão de cidadãos moçambicanos na sua íntegra realização dos seus trabalhos para poderem buscar um verdadeiro combate à pobreza. Porque enquanto isso não acontecer, nós estaremos a voltar de novo a dizer que não, a descentralização ainda é um problema sério no país, porque a descentralização só pode trazer resultados positivos se ela contribuir para o desenvolvimento local. Agora, em relação à ideia segundo a qual a RENAMO não pode entregar as armas porque as instituições não são credíveis, esse é que é o entendimento que existe, ou seja, porque os homens da RENAMO não estão na liderança da GFEDM, a polícia e CISI, daí que não se pode entregar as armas. Como é que olha para esse pensamento? Eu penso que nós temos um Estado criado desde 1975 para cá. É necessário que as armas e todos os escombros militares sejam entregues às forças de defesa e segurança. As forças de defesa e segurança não pertencem à Frelimo, pertencem ao Estado moçambicano. Tem uma função, servir aos moçambicanos. Eu penso que as armas que a RENAMO vai entregar não são armas que vão estar na Frelimo, vão estar sob o controle do Estado. E quem é o Estado somos nós. Em termos de perspectiva jurídica, nós, cidadãos, é que somos o Estado. O Estado tem a função de garantir a nossa proteção, a nossa segurança. Então, nós estamos a dizer que a RENAMO não pode entregar as armas. Na minha opinião, eu penso que a RENAMO tem que ser desmilitarizada. E a desmilitarização da RENAMO não pode só ser por entrega das armas, mas também tem que ser pela parte psicológica, espiritual. Os homens da RENAMO devem ser desmilitarizados psicologicamente para não poderem voltar às matas, porque esses indivíduos ainda têm o espírito de pensar que devem voltar de novo à mata se sentirem lesados ou marginalizados, e isso não pode acontecer. Por isso que eu defendo o princípio que Platão já defendeu na República. É necessário a integração dos homens no Estado para perceberem os problemas que vivem e encontrarem soluções para a resolução de seus problemas. Os homens da RENAMO devem entregar as armas sim ao Estado moçambicano e não é ao Partido Frelimo. Claro que quem governa este país é um partido, né? Mas eu penso que quem vai ter o sustentáculo da paz neste país são os moçambicanos. E eu penso que é necessário que o processo de pacificação seja um processo por inclusão dos moçambicanos, não um processo de exclusão. Obrigado, Sr. Janeiro. Sr. Miguel Mabote, qual é o seu comentário sobre estes dois pontos? Primeiro quero ouvir em relação à questão da descentralização e também sobre as questões militares. No que diz respeito à descentralização, temos este ponto que ainda não há consenso por causa da questão dos administradores. Muito bem. E, é assim, deixe-me só dizer que quando falamos de processo de paz, nós estamos a falar concretamente desta questão, mas é um dos pontos. Este é um assunto que tem um horizonte temporal de 33 anos, mais ou menos, 84 até cá. Eu conto a partir dos acordos de Incomate, por exemplo, que já estávamos a começar a querer pacificar o país. O pretexto antes era a luta contra o socialismo. O socialismo acabou, mas a situação continuou. A seguir foi, portanto, a instituição do sistema eleitoral, quer dizer, veio o protesto, não é? Contra, portanto, resultados eleitorais.
Não sei se está a perceber, né? Então, passado isto, paridade e tudo, a situação continuou. Depois foi a exigência, portanto, da Renamo de governar as províncias e a Renamo ganhou. Agora, encontramos este consenso aparente para mim entre os dois nossos líderes, que eu respeitei, mas vamos lembrar que quando o Sr. Excelência, o Presidente da República, faz a divulgação pública, portanto, dos consensos, a seguir, foi o dia seguinte, apareceu o Sua Excelência, o Presidente da Renamo, a concordar que era aquilo que havia sido acordado. Foi isso. Ficamos todos alegres, não é? Mas eu ainda pensava que, da parte da Frelimo, como sempre já estávamos habituados, que já contrariam uma vez, quando do primeiro encontro, não é? Que o Presidente Nhusse saiu a dizer uma coisa, mas saíram obrigados a dizerem outra coisa. Eu esperava que fosse isto, da parte do Partido Frelimo, esperava isso. Bom, para a minha decepção, é que quando dizem que aquele documento é um instrumento de consenso entre os dois, e depois vem aparecer essa questão sobre administradores. Mas estava lá no documento. O acordado estava no documento. O que diz no documento? Quem nomeia o ministro? Não. Diz que o acordo, o consenso do Presidente Nhusse, o Presidente da Câmara, o que está escrito, é que quem nomeia o administrador, portanto, é Ministro da Administração Estatal. Está escrito no artigo que é isso? Não no artigo. Está no consenso, documento do consenso. Não há nada disso, eu tenho um projeto em casa. Não, mas nós vimos isso. Viram? Vocês já ouviram? Não, eu li. Você ouviu? Não, eu tenho esse documento. Não, eu tenho o projeto. Não, eu tenho o documento aquele. Qual documento? Aquele que leu o Presidente. Não, eu estou a falar do projeto que o Presidente Nhusse assinou e depositou na Assembleia. Não. Venha na segunda-feira, eu vou te entregar o projeto. Para você me mostrar que está escrito no artigo X o que você está a dizer. Não. Lá não há nada disso. Está bem, mas quando você vai falar... Quando você vai falar... Só uma volta, termina o seu raciocínio. Quando eu estive a falar, eu estava calado. Sim. Estou pedindo para fechar zip também. Sim. É assim. Eu fico espantado quando aparece isto. Agora, para mim, quando se alega que é porque quando vamos à eleição do governador, é que o governador depois ele tem que nomear os administradores. Sim, senhor. É a prática corrente esta, não é? Mas também temos que concordar que há uma introdução de novos elementos. Novos elementos de que forma? É que dos mesmos jeitos que o Presidente da República tinha competências habituais de nomear governadores, também já não vai nomear. É um dado, também já não vai nomear. Então, não podemos só ficar inquietos por causa dos administradores. É para saber que há um elemento aqui. Então, se o argumento é este que está a apresentar o meu colega aqui, de que não, é porque vão cortar o espaço do governador, porque ele deu o exemplo do presidente do município, que nomeia secretário de bairro, etc. Mas também o Presidente da República nomeia governadores. Ou seja, mas a partir deste momento, não é? Isso vai ter fim. Ou seja, durante o período transitório, a opinião do Sr. Mabote é que seja o titular da pasta de administração estatal que deve continuar? Não, a minha opinião é que seja tal como foi acordado entre os dois. É mais ou menos isso. Sim, mas Sr. Mabote, é assim, sobre esta questão, é que daquilo que conseguimos ler, é que as duas lideranças depositaram um instrumento no Parlamento sem concordar, sem ter um consenso em relação a esse ponto de forma muito específica. Por quê? O líder da Renamo entende que a questão dos administradores ou seja, o administrador deve ser eleito pelo governador que for... O administrador deve ser indicado pelo governador que for eleito a nível da província. E a outra liderança entende que o processo deve continuar como
como acontece atualmente, durante esse período transitório, até que se chegue no ano 2024, onde os administradores vão ser eleitos pelo povo localmente. Muito bem. Essa lógica de que o administrador tem que ser nomeado pelo governador, é a mesma lógica de que o governador tem que ser nomeado pelo presidente da República. Não sabe? É a mesma lógica. Okay. Então já se desfez essa lógica de que o governador tem que ser nomeado pelo presidente. Já se desfez, até a partir do acordo. Portanto, eu não vejo essa intenção de querer buscar isso em relação aos governadores, em relação aos administradores, dizia isso. Estão a perceber? Eles já aceitam que o governador não seja nomeado pelo presidente, seja eleito desta vez. Mas já não concordam, não é? Que o administrador não seja nomeado também. Não sei se está a perceber. Está a entender, né? Sim, sim. Então, esse é um princípio lógico. Tem que concordar também, porque aqui quer dizer, é troca por troca. Mas deixa-me só concluir o meu raciocínio. Peço só em 30 segundos mesmo para dar eu não sei se consigo em 30 segundos. Peço em 30 segundos, por favor. Eu queria dizer, em Comitê Central, o Presidente da República apareceu a dizer que a Renamo estava a trazer novos elementos. Então, aí, parece que o que está a se levantar não é o que foi conversado. Então, entende agora, que a Renamo realmente está a trazer novos elementos? Não, segundo o Presidente da República. Okay. Agora, outra questão é esta. Ele dizia também que, na ótica dele, o Presidente da República, as questões de desmilitarização da Renamo são muito simples. Não são difíceis. Mas este é o dossiê mais difícil que ele vai encontrar. Isso por quê? Isso por quê? Por causa deste historial que eu fiz todo aqui. Não sei se está a perceber. Okay. Há aquilo que chama mimetismo, por exemplo. O camaleão, quando posa num sítio, toma a cor daquela coisa. Então, o que eu estou a dizer é que o Presidente da Renamo, assim como o Presidente da República, se eles continuarem a dialogar a dois, sem um outro terceiro lá, nós sempre vamos ter esses problemas. Então, quero chamar aqui a questão da inclusão. Exatamente. Por quê? Ok, obrigado, deixa-me terminar só. O Presidente da República, ele nos habituou a não tirar para fora os assuntos de conversa com o Presidente da Câmara. Mas o Presidente da Câmara tira nos jornais. Não sei se está a perceber. Então, assim, parece que estão a ferir os próprios canais de contato. Acho que antes deles debater nos jornais, eles deviam primeiro consensualizar os assuntos. Somchanga, qual é o seu comentário sobre esta questão da desmilitarização? Afonso da Câmara diz que não existe um paralelismo, assim que é, em relação a esses dois pontos. Qual é o seu entendimento? Porque daquilo que fala o senhor Afonso da Câmara é que as instituições do Estado neste momento não são credíveis, por isso é que não há muito espaço para que a Renamo entregue as suas armas. O próprio presidente Nyusi nunca falou com o presidente da Câmara sobre essa coisa de desarmamento de armas. O que se sabe é que houve aquela tentativa do dia 25 que resultou na morte do meu amigo Ngungunyan Mandlate por quererem desarmar a Renamo à força. E o presidente Nyusi, eu pensei que tivesse já feito um TPC concreto para entender que as questões militares têm o seu tempo. E eu respeito muito a ele porque também foi ministro da Defesa. E penso que essa parte ele conhece um pouco do que algumas pessoas aqui querem comentar, que não percebem nada de questões militares. Quando se discute o gradualismo, está-se a dizer vai uma parte e fica outra. Gradualismo seria dizermos que desta vez vão 5 províncias. Províncias estão à direita e as províncias da costa ficam para depois. Isso é que se chama gradualismo. Agora, o que o meu colega está a dizer, que é professor universitário, dizer que os administradores serem nomeados pelo ministro da Administração é respeitar o princípio do gradualismo. Isso é uma aberração à academia. E tem que se evitar isso. O que nós estamos a dizer em relação aos administradores não está condicionado às armas. Esta é uma questão, as armas é outra questão. E quem cria este problema são os jornalistas. O próprio presidente Nyusi começou a falar de desarmamento da Renamo por causa de perguntas de jornalistas. O presidente Nyusi começou a falar de novas coisas da Renamo porque a chefe da bancada da Frelimo chegou no Comitê Central e mentiu para o presidente da República. Faltou-lhe a verdade. Nós ficamos 3 semanas. Na semana em que faleceu a deputada, a senhora Margarida Talapa não veio aos encontros.
alegadamente porque tinha tensão, ora a filha estava sei lá, mas depois ela doente, com tensão, eu sentado em Maputo, ela foi aparecer em Nampula, de Nampula foi para Beira. Eu não fui para Nampula na quinta-feira, porque eu estava à espera que reuníssemos na quinta-feira ou sexta, porque ela prometeu que a qualquer hora, mesmo até meia-noite eu posso acordar. Quando afinal de contas não havia nada. O que está a acontecer aqui, as tais pessoas que desobedeceram ao presidente Nyusi da outra vez, são as mesmas que estão a tentar industriar a cabeça do presidente Nyusi, para deixar coisas lógicas. Ora, o que eu entendi quando li o documento e não apanhei esta parte de transição, foi a questão de que houve omissão. Da mesma maneira como havia omissão do município na organização do Estado. Da mesma maneira que havia omissão do ministro nas incompatibilidades. Da mesma maneira como... Eu enumerei aqui várias omissões que nós constatamos na lei. Eu falei pessoalmente com o presidente da Câmara. O presidente da Câmara disse, avance, falamos com o presidente Nyusi, aquilo que vocês puderem, vão fazendo. Fomos fazendo. Chegamos onde já não podíamos. Mas isso não pode permitir governação nenhuma. Isso, o ministro da administração estatal não pode, de forma nenhuma, sair de Maputo e ir indicar as pessoas na província, porque a província é a soma dos distritos. Agora, se nós queremos dar um presente envenenado aos moçambicanos, vai-se fazer isso. Mas eu acredito que o presidente Nyusi não é kamikaze. Os kamikazes é que querem isso. Obrigado, mas como ele não é kamikaze, vai encontrar o caminho. Portanto, obrigado, senhor Antônio Muxanga. Recusar que o governador nomeie os administradores e chefe de posto não é gradualismo. Isso é crime. Obrigado, senhor Antônio Muxanga. Lembrar que o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, disse ainda esta semana que o respeito pelo pensamento do outro e a tolerância são passos fundamentais para a construção da paz. Disse ainda que respeita o pensamento dos outros, o que significa que não é ter medo, e pede também que seja respeitado o seu pensamento. Vamos observar o segundo e último intervalo e nós voltamos daqui a alguns instantes. Até já. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a terceira e última parte do Resenha Semanal e vamos agora olhar para o custo de vida. Ainda esta semana tivemos a informação segundo a qual o preço de semente em particular aumentou. Queria ouvir os colegas, começando mesmo pelo Sr. Renato, como é que olha para tudo isto? Penso mesmo de forma muito objetiva, como é que vê a percepção do custo de vida versus o preço de semente que disparou esta semana? Bom, o nosso país, infelizmente, está condenado a esta situação de custo de vida e penso que não se pode falar desse problema sem associar a questão das dívidas ocultas, porque tenho muito pouco tempo, vou precisar ser mesmo objetivo. Desde o momento em que os órgãos ou as organizações internacionais que sempre apoiaram o nosso país perderam a credibilidade do nosso país, como resposta, o Estado moçambicano decidiu apertar cada vez mais, portanto, o cidadão moçambicano, subindo o preço dos combustíveis, consequentemente, o custo de produção de produtos importantes, como é o caso de produtos alimentares, cimentos e outros, tornam-se cada vez mais difíceis de aceder. Por causa disto, o moçambicano está a pagar a fatura, não é, do problema ligado a dívidas ocultas. Infelizmente, ainda há espaço de se trazer os implicados deste problema para que possamos, pelo menos, recuperar a confiança do FMI e os outros órgãos financeiros que poderiam, de certa forma, aliviar a nossa situação, portanto, econômica no país. Este é um problema que vai crescendo e a questão da ligação dos órgãos judiciais serem controlados com os dirigentes políticos acaba, de certa forma, atrasando cada vez mais esta situação e o povo, infelizmente, obrigado, senhor vai se pagando. Renato. Senhor Miguel Mabote, qual é o seu comentário em relação a essa questão do custo de vida e o preço? Bom, custo de vida, primeiro, eu também sou da opinião de que o governo precisa de responder às partes críticas, portanto, do relator da CROL. Precisa de responder. Pode ser já também... passam cerca de 2 anos. Ok, aí, mas precisa de responder às partes críticas do relator da CROL. O que eu tenho a dizer também é que é muito certo que o custo de vida aperta. E
aquele que ganhava 30 mil, por exemplo, há 2 anos, continua a ganhar 30 mil, mas o poder da aquisição reduziu-se para metade. Quer dizer, está a ganhar 15 mil. Então, esse é um dado certo, temos que concordar com isso. O dólar hoje ronda 62. E, portanto, isto tudo, o comércio também não pode fluir, porque o comércio gira, portanto, quando aqueles que recebem o salário, não é? Fazem aquisições, não é? E aí há fluidez normal do comércio. E há oportunidades para algumas pessoas que não têm um emprego formal, a partir daí. Então, quando isso não existe, eu vejo uma espécie da fonte que secou, portanto, não há nada para ser distribuído. Então, se esta situação continuar assim, pode ser explosiva. Pode ser explosiva, porque o ser humano sente o aperto até onde pode. Então, eu gostaria que o governo, portanto, tomasse isso a peito e começasse a tomar algumas medidas para atenuar essa situação. Resolver não é possível. Obrigado, Sr. Miguel Mabode. Sr. Janeiro, qual é o seu comentário sobre em relação a este tema? Eu penso que o governo tem que tomar algumas medidas de políticas públicas e redistributivas ao nível da agricultura para a criação da renda. É preciso que se aumente aquilo que é a capacidade de produção e de produtividade, né? É preciso recuperar algum imposto, na minha opinião, que deve ser renegociado com as grandes empresas para que possam contribuir para o rendimento do próprio Estado, mas também é preciso apoiar mais setores ligados à questão do setor primário, como por exemplo, a pecuária, a silvicultura, né? Os recursos minerais e energéticos devem passar a produzir, devem contribuir. Mas também não nos esqueçamos que o custo de vida não tem a ver só com algumas medidas que foram tomadas pelo governo, ou como o colega diz, a questão das dívidas ocultas, mas também tem a ver com a venda das matérias-primas no mercado internacional, a questão do combustível, do gás doméstico. Eu penso que deve serem tomadas algumas medidas. Também é necessário que, ao nível interno, os cidadãos passam a ter uma cultura de poupança, né? Porque nem sempre os Estados são capazes de prover serviços ou bens ao ritmo que o cidadão tem em termos de capacidade de adquirir aquele rendimento. Por exemplo, de acordo ao seu salário, a capacidade que o cidadão tem de adquirir um bem ou um serviço, se o seu salário não chega para adquirir aquele bem, esse indivíduo tem que ter a capacidade de poupança. Eu penso que ao nível também externo, o governo tem que abrir uma grande capacidade de melhorar aquilo que é o seu ambiente de negócios, né? Mas também tem que melhorar também aquilo que é o seu nível de comércio externo. É preciso que algumas matérias-primas devem passar a ter uma nova configuração ao nível do mercado internacional para que essas matérias não sejam marginalizadas, mas tenham um rendimento para contribuir para o produto interno bruto. Sr. Michanga, qual é o seu comentário em relação a este tema? Há uma contradição aqui nos discursos que estão a ser feitos. Não ao nosso nível, mas ao nível do próprio governo. Se não vejamos, quando o presidente Nyusi inaugurou, são 2 ou 3 fábricas de cimento, a promessa dos vendedores de cimento foi que o cimento ia baixar, porque há muitas fábricas. Eu recordo-me que na altura o dólar estava entre 70 e 80. Agora o dólar baixou, está a 60. Por que o cimento está caro? Porque diziam que tem que aumentar por causa do custo de matérias-primas. Compram em dólar. O dólar baixou 20 meticais. Por que o cimento está caro? É especulação, não é nada aqui. Os nossos empresários da área de cimento não são sérios. É verdade que o custo de vida está a subir porque o gasóleo subiu. O gasóleo é o motor da agricultura, é o motor das motobombas, é que dá energia. Mas há uma questão muito interessante aqui. Há produtos que é possível não estarem caros. Apesar do arroz não ser produzido aqui, o navio que vai buscar o arroz no Paquistão anda de diesel. Então, efetivamente, quando o frete e transporte fica caro, consequentemente, o arroz, ao chegar aqui, vai ficar mais caro. O caminhão que carrega arroz daqui, que gastava mais ou menos 5 mil meticais para transportar arroz para Xaixai, agora gasta 7 mil meticais. Então, é verdade que tem que se taxar isso.
Mas, meus irmãos, em alguns setores há excessos. O nosso Estado está a ser burlado pelos empresários. Os empresários, quando vão ao governo, querem lançar o projeto, tem um papo. Depois de conseguirem, tem outro. E isto é mau. Não há nenhum governo que pode conseguir resistir a isto aqui. Então, os nossos empresários precisam de voltar à honestidade e explicar as razões de cada coisa que aumenta o preço. Muito obrigado, Sr. Antônio Muxanga. Obrigado, Sr. Miguel Mabote. Obrigado, Sr. Renato Tomás. Obrigado, Sr. Rui Janeiro. Muito obrigado, caro amigo telespectador que ficou desse lado para acompanhar o Resenha Semanal. Continuação de uma ótima noite dominical e tenha uma semana produtiva e abençoada. Boa noite.